Olha só quem voltou. Mais cedo do que eu esperava. E hoje pra falar pra vocês as histórias do pior, melhor aluno de todos os tempos. Eu. Mas Thiago, por que o pior melhor aluno de todos os tempos? Tipo, ou você é bom ou você é ruim. E aí você tá enganado. Eu sempre fui um ótimo aluno em questão de notas. Mas em comportamento... Eu sempre fui um ótimo aluno em questão de notas. Mas em comportamento... Eu era um belo filho da puta. E vocês vão entender por quê. Como eu já falei pra vocês, quando eu era pequeno, eu era uma criança bem revoltada. Eu poderia parecer fofinho, mas eu não era, em questão de interação social. Todas as histórias que eu vou contar nessa série serão baseadas sempre em fatos que aconteceram na minha vida já aqui em São Paulo. Porque no Rio de Janeiro, tipo, eu não tinha aula e matéria suficiente pra falar, tipo, nossa, eu era inteligente. Então eu só era um aluno bem filho da puta. Mas em São Paulo eu já era inteligente, então eles não podiam me expulsar das escolas só por isso. Isso não é mentira. Eu já quase fui expulso e eu só não fui porque eu tirava nota boa. Então vamos começar com o meu primeiro dia estudando em São Paulo. Literalmente, o primeiro dia. Vocês vão entender porque eu tô reforçando a ideia de primeiro dia. Assim que eu me mudei extremamente puto com tudo, porque eu não queria vir pra São Paulo por nada. Assim, eu tinha meus amigos no Rio, eu tinha minha família no Rio, eu não tinha por que sair de lá. Mas, mãe, dinheiro e necessidades. Isso levou com o quê? Logo no meu primeiro dia, eu já ficasse extremamente irritado com a sala e com tudo que existisse lá. Tanto eu lembro que uma das coisas que eu mais falava pros outros criancinhas da sala era... Vocês não precisam lembrar meu nome, porque eu vou embora daqui o mais rápido possível. Mas, voltando. Assim que acabou o primeiro dia de aula, a gente tinha que sentar em filas e esperar o nosso nome ser chamado. Que significaria que a nossa mãe tinha chego pra buscar. Ou mãe, ou van, ou qualquer coisa. Só que eu dependi da minha mãe. E minha mãe é péssima com horários. Então ela se atrasou, tipo, mais de meia hora no meu primeiro dia. E não deu muito certo. Por quê? Depois que todo mundo da minha sala foi embora, eu saí da fila, eu fui sentar, tipo, em outro lugarzinho da escola. Numa escadinha que tinha. Eu fui ser feliz e tal. Mas chegou uma senhora pra mim, ela ficou tipo... você não pode sentar aqui, você tem que sentar lá naquele canto. E eu virei pra ela e falei, tipo... Não. Eu não vou sentar lá, não tenho por que sentar lá. Mas você tem que sentar naquele canto, são regras da escola. Moça, eu não vou sentar lá, eu não quero. Você tem que sentar lá. É uma ordem. E aí, reforçando, eu tinha 8 anos. 8 anos. Apenas 8 anos. E essa foi a minha resposta. Vai tomar no cu, quem você é? Eu sou a diretora. Saquei. Então, logo no primeiro dia de aula, a minha mãe foi chamada pra escola. E uma das condições para que eu pudesse continuar estudando lá seria se eu fizesse terapia enquanto eu fazia o ensino infantil. Pro vídeo não ser apenas uma história, eu vou contar outra história de primeiro dia de aula, mas não é o meu primeiro dia de aula. É o primeiro dia de aula de um amigo meu. Valeu, Marinho. Quando ele entrou na escola, ele fez uma daquelas aulas experienciais antes. Experimentais? Cabereireiro? Ele fez uma daquelas aulas que você só faz uma vivência e no dia seguinte sua aula começa de verdade, se você entrar na escola. Isso foi no 4º ano, foi um ano depois da antiga história. Nesse dia de vivência dele, eu tava sentado na minha sala de boaça, ele entrou e eu já tinha virado perfeitamente pra ele e falei tipo... Bicho, não entra nessa escola. Ele viu apenas um índiozinho olhando pra ele e não deu muita bola. Daí, beleza, ok, passaram alguns minutos de aula, acho que talvez 1 ou 2 aulas, e a gente teve aula de inglês. E eu e a professora de inglês, a gente se dava muito mal, porque, tipo, eu tinha uma noção básica, até intermediária de inglês, porque pais e exigências e coisas do tipo. Então, eu nunca prestava atenção na aula de inglês porque eu achava muito fácil. Mais uma vez, pior melhor aluno. Eu achava muito fácil, então eu olhava pra cara dela e falava, tipo... Bicho, não vou fazer essa porra. Isso ficou até eu sair da escola. Mentira, isso ficou até eu me formar no ensino médio. Então a gente tava seguindo a aula de inglês numa boa. E aí eu tinha aquelas réguas que dobravam, sabe? Não aquelas que ficavam moles, mas aquelas que dobravam e voltavam rápido. Então eu pegava a minha borracha e ficava exatamente assim. Jogando a borracha pra cima. Até que uma hora eu parei, eu vi que a professora tava sentada sem fazer nada, eu só peguei assim, o negócio fez tipo... perfeitamente na testa dela. Assim, foi muito bonito. Mas aí eu levei uma advertência. E aí chamaram minha mãe de novo na escola. E esse moleque depois ele riu junto comigo toda a situação e a gente se tornou amigo. E essas vão ser as 2 histórias de hoje sobre o pior melhor aluno de todos os tempos. Se vocês quiserem mais, por favor, deixem seu curtir e... apenas comentem sobre, que eu provavelmente faço mais dessas. De qualquer forma, muito obrigado por todo o apoio de vocês. Um beijão. Tchau!